para que nós podemos ter livre acesso ao nosso Deus. Então cabe a nós a cumprir um dos ensinamentos, uma das ordenanças do nosso Senhor, relembrar aquilo que Ele tem feito em nosso favor, que é participar do corpo e o sangue do nosso Senhor. E nessa manhã, irmão, Deus tem preparado para nós esse dia, tem preparado essa oportunidade de nós chegar até a mesa dele. Amém? Deus seja louvado. Amém. Abrindo esse culto de Santa Ceia a Deus nosso Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Nesse momento vamos curvar nosso joelho e buscar a Deus em oração. Glorioso Deus e amado e eterno Pai, diante da tua presença, ó Deus, essa pequena igreja, Pai, se curva diante da tua presença, com o coração alegre, ó Deus, por, Senhor Deus, essa oportunidade, por essa liberdade, ó Pai Santo, que o Senhor concede a nós de estar na tua casa. Somos gratos ao Senhor, ó Pai querido, pelo Senhor ter nos segurado na tua mão poderosa, ter nos sustentado pela testa do teu poder, Pai Santo. E aqui nós estamos reunidos diante do Senhor, em volta dessa mesa, Senhor Jesus, para participar do teu corpo e do teu sangue. Nos ajuda, Pai, cada dia mais e mais, Senhor, para que nós tenhamos, ó Pai Santo, vida, para que nós tenhamos ânimo, para que nós tenhamos comunhão com o Senhor, para estar, Senhor, como nós estamos nesta manhã. Pai Santo, na tua casa, Senhor, com o coração, Pai, jubiloso na tua presença, rememorando, ó Jesus, aquilo que o Senhor tem feito na cruz do Calvário, rememorando, Senhor Deus amado, aquilo, ó Pai, do Senhor, a vida que o Senhor tem entregado a nós, até que o Senhor venha. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, abençoa os teus servos que aqui estão, ó Deus amado, abençoa, Senhor, aqueles que estão a caminho da tua casa, abençoa aqueles, ó Deus, que não poderão, Senhor, estar aqui nesta manhã, os que estiverem enfermos, Pai Santo, o Senhor possa estar curando de toda enfermidade, aqueles que estão enfermos, Senhor Deus, espiritualmente, que o Senhor possa estar restaurando, que o Senhor possa estar sarando, ó Pai, dando ânimo e força, Deus, para estar conosco aqui, ó Pai, participando do teu corpo, do teu sangue. Aviva a sua obra, Senhor, aviva os corações, ó Deus, que estão, Senhor, desanimados, Senhor, que estão parados, ó Pai, que está sem força de congregar, que está sem força, Senhor, de estar na tua presença, de estar na tua casa. Anima, Senhor, traz, ó Pai, o avivamento interior, ó Pai, para que junto, ó Deus, nesta casa de oração, no propósito, na comunhão e na sua fé, ó Pai, está te servindo, está com esperança renovada, Pai Santo, na sua volta, Senhor Jesus Cristo. Eu sei, ó Deus, os dias estão sendo mal, ó Pai, e muito, ó Pai Santo, estão parados pelo caminho, estão saindo, Senhor Deus amado, desse propósito da salvação, mas em nome do Senhor Jesus Cristo, nesta manhã, ó Deus, apresentamos, Senhor, cada um dos seus servos e servas, desde o pequenino até o idoso, ó Pai. Ajuda a tua igreja, Senhor Jesus Cristo, ajuda a tua igreja a vencer, ó Pai, esta barreira, vencer a dificuldade, vencer as tribulações, vencer os desânimos, vencer o mundo, ó Pai, vencer o pecado, ó Deus, vencer o inimigo, Senhor, que está de perto, nos rodeia. Pai Santo, nos ajuda, Pai, como o Senhor tem nos ajudado. Se estamos aqui nesta manhã, é porque o Senhor, Pai, tem nos ajudado. Se estamos aqui nesta manhã,
agradecemos no nome santo do Teu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Bendito é o teu nome, Senhor. Deus seja louvado. Amém. Amada igreja, pode pedir o primeiro hino para a gente louvar o nome santo do Senhor. Vamos pedir hino, amada igreja, concernente à ceia do Senhor. Não que seja errado pedir outros hinos, mas nós estamos no culto de ceia. Nós devemos, meus amados irmãos, sempre atentar para isso. Quando nós estamos no culto de ceia, vamos pedir os hinos concernente à ceia. Quando nós estivermos fazendo um culto de ação de graça, vamos pedir um hino concernente àquele culto. Agora, quando nós estamos no culto de louvores e adoração a Deus, então nós podemos pedir hinos concernente a esse culto, hino aleatório. Mas nesta manhã, que é o culto de ceia, vamos pedir um hino concernente a esse culto, o culto da ceia do Senhor. A igreja pode escolher o primeiro hino. Amém. 22. Vamos louvar a Deus com o hino de número 22. Glória a Deus. Bastante alegria, amada igreja. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Sim, meu Deus. Nossa alma,
vezes de oração. Quero deixar essa liberdade para toda a igreja. Aquele irmão, aquela irmã que sentia parte do Espírito Santo, levando sua voz de oração em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória, glória, glória a Deus. És maravilhoso, Jesus. Santo, santo, santo é o Senhor. Meu Deus, glória, glória a Deus. Deus, nós estamos em tua presença nesta manhã, Pai. Graças ao Senhor, Pai, pela noite, pela falta de descanso, Pai do Santo Deus, Senhor. E agora, Pai, pela manhã, ó Deus, nós estamos aqui para relembrarmos, ó Pai, esse tão grande feito do Senhor para nossas vidas, ó Pai, a qual nos dá a garantia, Pai, de irmos a ganharmos uma vida eterna, Senhor, gozarmos, Pai, de uma santa e gloriosa paz, ó Pai, que vem do Senhor Jesus, ó Pai, cantando louvores, Pai, agradecimento a Ti, Senhor, e vencendo, Pai, para estar com o Senhor Jesus, ó Pai. Isso foi possível, Pai, através desse sangue derramado da cruz do Calvário, Pai, por nós, ó Pai, que estamos, ó Pai, com um grande amor, ó Pai, que o Senhor demonstra a cada um de nós, ó Pai. Nós estamos aqui, Pai, com o propósito, ó Pai, de crescermos na graça, Senhor, e no conhecimento da Tua palavra, Senhor, para vencer, ó Pai, as adversidades, vencer os problemas, ó Pai, vencer o cansaço, ó Pai, e, ó Pai, ao chegar no tempo da nossa vida, Senhor, irmos ao céu, Pai, para gozarmos, Pai, com a celestial maravilhosa, Senhor. Pedimos uma bênção especial, ó Deus, para os irmãos que não puderem estar aqui nesta manhã, Pai, aonde eles estiverem, Pai, eles também possam ser alcançados por essa bênção maravilhosa, Senhor, e lembrar que neste momento, Pai, nós estamos aqui com o propósito, Pai, de lembrarmos, Pai, esse grande feito do Senhor para nossas vidas, Pai. Alimente, sustente, ampare cada um de nós que está, Senhor. Ó Deus, o Senhor conhece cada um que está, Senhor. O Senhor sabe para o que cada um tem passado, Pai. Mas em nome de Jesus, Pai, traga-nos a memória aquilo que nos traz esperança, aquilo que nos traz confiança, Pai. E ó Deus, que a nossa fé, Senhor, possa, Senhor, ser fortalecida no Senhor Jesus. Continue conosco, nos abençoando. Ó Deus, continue usando, Pai, o irmão que está presidindo este culto, Pai, nas tuas mãos, ó Pai, que ele possa ser ungido e usado pelo Senhor Jesus, ó Pai, que ele possa falar, Pai, inspirado pelo Espírito Santo. É isso que nós te pedimos, ó Pai, e nós também te agradecemos, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Glória, glória, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Bendito és o teu nome. Glória a Deus. Deus seja louvado. Aleluia. Meus amados irmãos, vamos louvar a Deus com mais um. Após esse hino, estaremos lendo a palavra do Senhor. A igreja vai escolher. Vamos louvar a Deus com o hino de número 301. Aqueles que puderem se colocar em pé. Santo é o Senhor Jesus Cristo, digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, de toda adoração. Glória a Deus.
onde nós sempre, na ceia, quando nós celebramos a ceia do Senhor, nós lemos esse capítulo, que é de uma das ordenanças que Cristo tem nos dado. Sempre tem falado, Cristo deixou 3 ordenanças para nós: o batismo, a ceia e o lava-pés. E nesta manhã iremos participar da ceia do Senhor e iremos lavar também os nossos pés, cumprindo a ordenança de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sabemos que esse texto é bastante conhecido, bem dizer, decora a igreja, principalmente a esses que são mais antigos, né? Os que estão novos estão chegando agora, estão aprendendo esse mandamento, essa ordenança do Senhor Jesus Cristo, que é o lava-pés. Todos acharam? Espero achar para ajudar nós na leitura. Para alguns temos como mandamento, para outros temos como ordenança, mas todas as duas maneiras estão certas. As duas maneiras estão certas. Amém? Então vamos ler com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo, que diz assim: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. E, acabando a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariote, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus e que ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as suas vestes, ou a vestimento de cima, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois, pôs água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugá-los com a toalha do que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lavas-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe: o que eu faço, não sabes tu agora, mas tu o saberás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavará os pés. Respondeu Jesus: se eu te não lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos, porque bem sabia ele quem o haveria de trair. Por isso disse: nem todos estáis limpos. Depois que lhes lavou os pés e tomou as suas vestes e se assentou outra vez à mesa, disse-lhe: entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, Senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei um exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade vos digo, que não é o servo maior do que o seu Senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois, se a fizerdes. Amém. Vamos ler isso até aqui, meus amados irmãos. Meus amados irmãos, aqui está uma ordenança do Senhor. Reuniu os seus discípulos para participar glória a Deus, para
dos judeus, podemos ver aqui na ceia do Senhor três elementos que nós conseguimos enxergar nessa leitura. Primeiro, a festa durante a Páscoa, depois o lava-pés e depois a comunhão. Essa comunhão, meus amados irmãos, é obtida pela ceia do Senhor. Os discípulos, o Senhor Jesus reuniu os discípulos em um lugar para comer a Páscoa. E a Bíblia relata que ele se alegrou por ter reunido os discípulos ali naquele local, ali naquele lugar. Depois que eles comeram a Páscoa dos judeus, aqueles que ainda não creram no Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo, até hoje, meus amados irmãos, participam dessa Páscoa lá em Jerusalém. Mas, meus amados irmãos, voltando para a ceia do Senhor, o Senhor Jesus reuniu os discípulos num lugar, comendo a Páscoa. Após que eles comeram, acabando a ceia ali, acabando de comer a Páscoa,
presença do Senhor. Eu sei que há limitações para muitos irmãos, limitações pela idade, limitações pela enfermidade, limitações, meus amados irmãos, às vezes de ter um acesso à igreja, mas muitos não vêm porque não querem, muitos não vêm porque a própria pessoa cria um pretexto, cria algo para impedir ele próprio de participar da ceia do Senhor. Como nós vivemos, meus amados irmãos, nesse mundo, esbarramos em várias coisas nessa terra, esbarramos em uma coisa ali, em outras coisas lá. Por isso que o Senhor Jesus falou: naquele que está limpo, não necessita de lavar, senão os pés. Sabemos que vivemos num mundo corrompido, por isso que quando nós, antes de participar da ceia, nós lavamos os pés, mas lavamos para a comunhão, lavamos no propósito, lavamos por fé, os pés de nossos irmãos, porque sabemos que há uma bem-aventurança nesse serviço, sabemos que há uma bem-aventurança nessa ordenança, sabemos que há uma comunhão entre eu e entre os irmãos quando eu pratico esse ato de fé. Porque quando eu me curvo para lavar o pé dos meus irmãos, irmão, eu não estou só fazendo esse ato por fazer, mas eu estou fazendo considerando o meu irmão superior a mim. A Bíblia relata que aquele que quer ser o maior tem que ser o menor. Muitas vezes para nós ser o menor, nós queremos ser o maior. Eu quero ser maior, melhor do que a irmã. Eu quero ser maior, melhor do que o irmão. Eu quero ser maior do que o melhor do que o pastor, do que o líder. Provavelmente havia uma contenda entre eles quando ele estava caminhando para comer a Páscoa. Havia uma discussão entre os discípulos, quem seria o maior. Estava pensando nas coisas dessa terra. Quando o Senhor Jesus estava pensando, quando o Senhor Jesus começar a reinar, nós temos lugar de destaque, porque o Senhor Jesus tem nos escolhido. Então quem será maior? Quem estará do seu lado? Quem estará do lado dele? Vinha discutindo pelo caminho. Aí quando o Senhor Jesus reúne os 12 discípulos, mostra para eles da lavagem dos pés. Aquele que quer ser maior tem que ser o menor, porque no meio da igreja, no meio do povo de Deus, não pode haver isso. Quem quer considerar ser maior é lá fora, mas aqui dentro, quem quer ser maior tem que ser o menor. No meio de vocês não é assim. Vós me chamais de mestre, Senhor, e dizeis porque eu sou. Se não vos chamam de mestre, vos lavei os pés, vós deveis também fazer isso. Fiz isso para dar um exemplo a vocês. Você me considera como mestre, Senhor, mostrando a eles, meus amados irmãos, depois da recebida do Espírito Santo, o Senhor ia usar com grande poder e autoridade por essa virtude, para que isso não subisse a cabeça, como nós vemos nos dias de hoje. Meus amados irmãos, sabemos que João aqui, discípulo a quem Jesus amava, em particularidade, a Bíblia fala que o Senhor Jesus amou eles e amou até o fim, até o momento da sua morte, e continua amando como Ele ama nós, irmãos, como Ele nos ama nessa manhã. Como demonstramos, retornamos esse amor a Ele,
Jesus. Disse o irmão Pedro, Simão, Pedro, Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Porque bem sabia ele, disse Jesus, aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois os mais, todo está limpo. Ora, vós está limpo, mas não todos. Não todos. Os discípulos não sabiam quem é que estava sujo. Os discípulos não sabiam quem é que estava com o coração amargurado. O discípulo não sabia quem é que estava com o coração com rancor. O discípulo não sabia quem é que estava com o coração vingativo. Os discípulos não sabiam, mas o Senhor sabia o que havia no coração deles. Por isso disse, nem todos estão limpos. Essa é uma palavra muito séria, irmãos, para nós refletir. Daí o Senhor se curva diante do discípulo. O Senhor, o Rei dos Reis, o Senhor, o Filho do Deus Altíssimo, o Senhor que faz o cego ver, morto levantar, coxo andar, tempestade parar, se curva diante, irmão, dos seus discípulos e começa a lavar os pés, um a cada um. E nós queremos ser alguma coisa aqui nessa terra. E nós queremos, às vezes, o egoísmo toma conta de nós. Isso é uma palavra muito séria, irmãos. O egoísmo toma conta da nossa vida e o Senhor fazendo tudo isso, dando um exemplo. Porque, versículo 15, porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, passais vós também. Na verdade, vos digo que não há servo maior do que o seu Senhor, nem um enviado maior do que aquele que me enviou, ou daquele que ele enviou. Senhor Jesus falou assim: eu vim cumprir a palavra e a vontade do meu Pai. Não vim fazer a minha própria vontade, não vim fazer o meu próprio querer. Se ele veio fazer a vontade do Pai e nem sabia qual era essa vontade, nós também estamos aqui fazendo a vontade desse nosso Senhor. E devemos saber qual é essa vontade dele na nossa vida. Qual o propósito dele na nossa vida? Depois que nós descobrimos essa vontade, irmãos, o que nós fazemos? Vamos cumprir essa vontade, fazendo, sendo o exemplo dele. Exemplo dele. E se sabeis, versículo 17, e se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Não é vergonhoso lavar os pés dos meus irmãos. É um ato de fé, é um ato de comunhão. É um ato de eu sentir alegria de estar fazendo isso. Porque quando eu faço isso, tem uma bem-aventurança nesse ato. Com a alegria do Senhor, com a alegria que o Senhor está nos concedendo nesta manhã, iremos todos juntos, meus amados irmãos, lavar os pés dos nossos irmãos. Não só praticar esse ato por fazer, ou por rotina. Aí eu faço todo mês. Não, irmãos. Hoje é um novo dia, hoje é uma nova manhã. Hoje é um novo ato. O ato vem se repetindo, mas hoje é uma maneira diferente de fazer. Vamos fazer com alegria, vamos fazer com vontade, vamos fazer com ânimo, vamos fazer com amor, irmãos. Que nós temos por essa igreja e pelo aquilo que o Senhor tem feito por nós. Amém?
culto. Vamos ler lá as cartas aos Coríntios, no capítulo 11, depois do versículo 17. Dando continuidade, vem dizer a esse ato, na mesma noite que o Senhor lavou os pés dos discípulos, instituiu a ceia, e o apóstolo Paulo vem aqui reforçando a igreja de Corinto, ensinou, e depois viu que estavam fazendo totalmente diferente da maneira que ele tinha ensinado. É um texto também que nós conhecemos bastante, que toda ceia nós lemos também. Aleluia. Carta, primeiro aos Coríntios, capítulo 11, versículo 17 a seguir. Aleluia. Pai Santo, Jesus, digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, de toda adoração. Amém. Glória ao Senhor. Amém? Amém. Então vamos ler com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo. Nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vós ajuntais não para melhor, senão para pior. Porque antes de tudo, ouço que, quando vós ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte oprime. Até que importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. De sorte que, quando vós ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor, porque, comendo, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e outro embriaga-se. Não tendes, porventura, casas para comer e para beber? Ou desprezai a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisso não vos louvo, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, o partiu e disse: tomai, comei, isso é o meu corpo que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhante também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes desse pão e beberdes desse cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão e beber este cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que já dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vós ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Mas se algum tiver fome, coma em casa, para que vos não ajuntem para a condenação. Quanto às demais coisas, ordenareis quando for ter convosco. Amém. Meus amados irmãos, acabamos de ler uma parte do apóstolo Paulo, novamente escrevendo uma carta de repreensão à igreja de Corinto.
O apóstolo Paulo formou essa igreja em Corinto, depois foi para Éfeso e deixou os ensinamentos de Cristo nessa igreja. Mas a passar do tempo, aqui mostra a festa ágape, a festa do amor, onde os irmãos ali daquela igreja se reuniam. Mas aqui, irmãos, já estavam fazendo um banquete, e nessa festa já havia divisões, nessa festa já havia rejeição de alguns irmãos. Então nessa festa havia, meus amados irmãos, alguns que já estavam até se embriagando, bebendo demais. Então chega algum dos irmãos, o apóstolo Paulo na igreja de Éfeso, levando esses acontecimentos a ele, falando: apóstolo Paulo, está acontecendo isso, acontecendo aquele outro. E o apóstolo Paulo escreve essa carta repreendendo os irmãos, aonde ele fala: o que eu vos ensinei foi o que eu aprendi do Senhor, na noite que foi traído, na noite onde nós acabamos de ler, onde ele reuniu seus discípulos e também instituiu a ceia do Senhor. Podemos observar aqui, meus amados irmãos, na ceia do Senhor também 3 elementos: passado, presente e futuro. Passado, onde o Senhor Jesus fala: fazer isso em memória de mim, relembrando o sacrifício da cruz do Calvário, relembrando aquilo que eu fiz, porque se não fosse a cruz lá, meus amados irmãos, a morte do Senhor, nós não estaríamos aqui nesta manhã, nós não estaríamos aqui reunidos nessa comunhão gostosa, nessa comunhão maravilhosa que Deus tem nos preparado neste lugar. Então, no passado, o Senhor Jesus fazer isso em memória de mim. No presente é o que nós estamos fazendo, relembrando. Mas para nós, meus amados irmãos, participar da ceia do Senhor no presente, nós devemos ter o quê? Vida com Deus, caminhar com Deus, uma vida de santidade, uma vida de comunhão, para que isso venha a estar na nossa vida. No presente, nós devemos ter isso, esses elementos na nossa vida: a comunhão com o nosso Senhor. Se nós não tiver uma vida presente com o nosso Senhor Jesus, muitas vezes deixamos, meus amados irmãos, tem a semana de oração para se preparar. Assim os irmãos falam, mas devemos estar preparados em todo momento. Eu não posso fazer nada essa semana para não tirar minha comunhão, para não participar da ceia. Irmãos, nada pode tirar essa comunhão nossa, irmãos. Se nós tivermos uma vida com Deus, se nós vivermos em santidade, se nós estivermos guardando essa palavra, se nós estivermos dentro daquilo que o Senhor quer para a nossa vida, se nós tivermos uma vida de oração, se nós tivermos uma vida, meus amados, de jejum, se nós tivermos uma vida de comunhão, nada pode tirar esse momento presente de estar participando do corpo sangue do nosso Senhor.
Isso é uma carta de repreensão. Dissensões. Você viu fulano? Você viu como é que fulano está cantando? Você viu como é que o pastor está fazendo? Você viu com o meu irmão, você viu aquilo, você viu aquilo outro, dissensões, está reunindo um grupo para trazer dissensões. Aqui o apóstolo Paulo está corrigindo. Entre vós dissensões, e em parte eu creio. E ele estava falando, vocês estão reunindo, ele está reunindo aí, não para melhor, mas para pior. Aquilo que vocês acham que estão fazendo bem, não, está piorando a vida de vocês. Glória a Deus. Não está sendo bom o que vocês estão fazendo. Vocês já estão achando que está sendo bem, mas não está sendo. Até importa que haja entre vós heresias. Podemos ver outras observações aqui. Heresias. Graças a Deus que essa igreja aqui, meus amados irmãos, cumpre a palavra de Deus. Não há heresias como nós podemos ver aí fora. Tantas heresias, tanta falsificação da palavra de Deus. Aqui está o apóstolo Paulo está falando heresia concernente à ceia, o momento cerimonial da ceia do Senhor. Aqui nós cumprimos a palavra de Deus, graças a Deus, louvo a Deus por isso. De sorte que quando vós ajuntais no lugar, não é para comer a ceia do Senhor, porque comendo cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, assim um tem fome, outro embriaga-se. Aqui, meus amados irmãos, alguns atrasavam e quando chegavam lá à mesa não tinha nada para comer, porque aqueles que chegavam primeiro, chegavam lá, tomavam, comia tudo, bebia tudo, em vez de participar da comunhão, como nós estamos aqui nesta manhã. Aqueles que chegavam primeiro comiam, pegavam os melhores, a ponto aquele que atrasava um pouquinho já poderia ver alguns que já se encontravam embriagados, e esses mais pobres se sentirem envergonhados. E o apóstolo Paulo falando, porventura não tem casa para comer e beber? A ceia do Senhor é comunhão entre os irmãos, é esperar um pelos outros. E essa comunhão não faz divisão, não faz grupinho, porque comendo cada um toma antecipadamente, vai lá primeiro a sua própria ceia, assim não tem fome, não chega até a mesa, ou quando chega não há nada para comer, e outro embriaga-se. Não tens porventura casa para comer ou beber, ou desprezai a igreja de Deus e vergonhais o que nada tem. Que fugirei, louvar-vos-eis, nisso não vos louvo. Não se agrado dessa maneira que vocês estão fazendo. Aí ele vem falando, ensinando, irmão, que já tinha ensinado antes, voltando novamente a maneira que vocês devem celebrar a ceia, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, tendo dado graça, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazeis isto em memória de mim. Então tem que haver uma comunhão, tem que haver um momento, meus irmãos, meus amados irmãos, de comunhão com Deus. Comunhão com Deus na ceia, na vida diária, no momento diário, lá no trabalho, nas ruas, em casa, na família. Comunhão com Deus. Quando chego à mesa do Senhor, não tem comunhão só naquele momento, mas eu tenho uma vida diária em comunhão com Deus. Quando chega aqui, eu me alegro de estar participando do corpo e do sangue do Senhor. Semelhantemente, também depois de cear o cálice, podemos ver nessa leitura
venha. Ora, venha, Senhor Jesus. Chega o momento, meus amados irmãos, que nós não iremos mais participar do sangue do Senhor, o corpo aqui simbolizando o pão e o vinho. Vai chegar o momento que Ele estará presente com a igreja, presente fisicamente, como estou vendo os irmãos aqui, ó. Ele estará sentado à mesa e nós junto com Ele. A comunhão, meus amados irmãos, começa aqui. Não devemos deixar a comunhão começar lá, não. Lá não haverá mais tempo. A comunhão começa aqui e essa comunhão permanecerá até nós chegar lá. Como irei participar com o Senhor na mesa se eu não tenho uma comunhão com Ele aqui? Se eu não venho no culto de ceia, se eu crio ambiente, se eu crio algo no decorrer da minha vida cristã que me impede de ter esse momento de comunhão, como eu vou chegar lá? Não chega, irmãos. Nós já vivemos aqui o reinado, o reino de Deus aqui na terra em parte. Quando nós chegar lá vai ser pleno. Então tudo que nós fazemos aqui é que nós vamos fazer lá. Se eu não faço aqui, eu nem vou para lá. É momento de nós pensar muito, se não estamos raciocinando. Eu não levo ninguém para minha casa se eu não tenho comunhão com Ele. Quem é que vai levar alguém para casa, uma pessoa estranha? Não leva. Quem é que vai levar alguém para casa para sentar na mesa para comer? Não leva. Lá no céu é a casa de Deus. Ele só vai levar quem tem comunhão com Ele aqui. Lá Ele manda. Lá é só quem faz a vontade dEle. Lá é só quem tem comunhão com Ele. Quem obedece a sua palavra. Lá é a casa de Deus. Lá Ele vai estar na mesa sentado. Portanto, qualquer que comer esse pão, beber esse cálice do Senhor indignamente, será culpado no corpo e no sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, assim coma deste pão e beba desse cálice. Examine-se, o homem a si mesmo. Você tem que examinar você mesmo. Eu não conheço você, eu conheço a mim. Eu conheço a comunhão que eu tenho com Deus. Você conhece a sua comunhão que tem com Deus. Eu conheço a comunhão que você tem com a igreja. No momento, nessa caminhada, mas a comunhão que você tem com Deus, eu não sei, mas Ele sabe. Examine-se a si mesmo. Eu não posso participar da ceia mostrando para minha esposa que eu tenho uma comunhão com Deus, mas vivo lá fora uma vida relaxada que ela não sabe. Mas o Senhor sabe. Eu sei que eu não sou digno de participar da ceia do Senhor, mas participe. Eu sei que eu tenho uma vida relaxada lá escondida. O pastor não sabe, mas eu sei, o Senhor Jesus sabe. Eu sei o que eu fiz no decorrer desses 30 dias. Eu sei também que você sabe o que fez no decorrer desses 30 dias. E o Senhor sabe também a comunhão que você teve no decorrer desses 30 dias com Ele também. Glória a Deus. Examine, pois, o homem, examine, pois, o homem a si mesmo, e assim coma. Não quero que ninguém fique sem participar.
que se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. O Senhor não quer que ninguém seja condenado, mas que seja salvo naquele último dia, praticando a sua palavra, obedecendo os seus mandamentos, tendo uma vida avivada, acesa pelo Espírito Santo. Então, meus amados irmãos, vamos participar da ceia do Senhor com alegria, uma vida com a alma quebrantada, com a alma santificada, purificada, lavada pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Peça ajuda do nosso irmão presbítero Tony, nosso irmão Diácono Romulo, para ajudar a auxiliar na ceia do Senhor. A igreja pode pedir um hino para a gente louvar o nome do Senhor Jesus.
Ceará tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Senhor Deus, Pai que está sem o socorro de minha irmã, peço ao Senhor, ó Deus, que o Senhor purifique, ó Pai, que torne, Senhor, o teu sangue, Jesus, que nós venhamos participar, ó Senhor Jesus Cristo. Santifica, ó Pai, nos ajude, ó Deus. Assim, ó Pai, pedimos e assim, ó Deus, agradecemos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Oh, glória a Deus.
buscar a Deus em agradecimento por esse culto. Amém, Senhor. Senhor nosso Deus e Pai Todo-Poderoso que estás nos céus, estamos acabando, Deus, de participar do teu corpo, do teu sangue, da nossa família, Deus. Jesus, enche da tua paz, do teu amor, da tua graça, da tua grande misericórdia. Sim, meu Deus. Pai Glória a ti. bendito, passamos por um momento difícil nesses 30 dias, Senhor. Quantos irmãos, quantas irmãs, ó Deus, que têm padecido, têm chorado, têm sofrido, Deus, mas até aqui chegou para te agradecer, Deus, por essa dádiva maravilhosa, Senhor. Por isso que nos apresentamos diante do Senhor, Pai, para que aquele dia nós podemos sentar na tua mesa com o Senhor. Agora, meu Deus, eu quero te pedir que o Senhor sustenta nas tuas mãos os teus filhos, as tuas filhas, sustenta nas tuas mãos todos aqueles que querem te servir, te louvar, te agradecer. Oh, meu Deus, até os próximos 30 dias, Senhor, onde nós podemos fortalecer o nosso espírito, Deus, para nós aguentarmos até o dia de chegarmos diante do Senhor. Por isso nós te pedimos, meu Deus, que o Senhor nos acompanhe, o Senhor nos dirige, Senhor. O Senhor nos guarde, o Senhor nos livre pelas ruas, por onde tivermos que passar, Senhor. Se algo fizer acontecer com um dos teus filhos, ó Deus, põe as tuas mãos poderosas, ó Deus, e não deixe acontecer nenhum mal, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, teu Filho, é que nós te pedimos e te agradecemos, confiando nesta bênção, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Santo, santo é o Senhor. Aleluia. Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Meus amados irmãos, vamos acabar o nosso culto. Provavelmente hoje eu vou ter um advogado, o pastor Catarina. Vamos acabar o nosso culto e vamos encerrar, amém? Glória a Deus. Terminamos esse culto de Santa Ceia com nosso Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que a paz de Deus e a comunhão do Espírito Santo